Olá, boa noite. Eu continuo gravando aqui no TikTok. Eu sou Neuza Baldini. É sempre um prazer estar aqui ministrando a palavra de Deus. Eu tenho dito que ministrar a palavra de Deus é um chamado de Deus na minha vida. Eu faço com muito prazer. Enquanto fôlego de vida eu tiver, estarei ministrando a poderosa palavra de Deus. Eu sempre digo, eu não sou teóloga, eu não fiz teologia, eu estudo a palavra de Deus. Incentivo você a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia. Eu tenho um site de estudos bíblicos, neusabaldini.com, onde eu tenho a Bíblia gravada com 4 opções para você escolher e ouvir. Você, acessando o meu site, você vai encontrar lá a leitura da Bíblia e você vai escolher como você quer ouvir a leitura da Bíblia gravada por Neuza Baldini. E eu quero te dizer, eu quero ler para você aqui, para a nossa meditação, Miqueias, capítulo 6. Eu vou ler aqui alguns versículos e vou ver o que Deus tem para falar conosco através dessa palavra. A partir do versículo 6 diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? O profeta Miqueias, ele está aqui questionando a Deus. Como ele vai se apresentar diante de Deus? Você já fez essa pergunta? O que é que você tem preparado? Como tem sido a sua vida? O que você tem em depósito diante de Deus? É bom pensar nisso. É bom refletir. O que você tem para apresentar a Deus? Como tem sido o seu comportamento, as suas atitudes, os seus atos, os seus caminhos? O que você tem em suas mãos de bom para chegar e apresentar para Deus? Dizer: Deus, olha o que eu tenho para te apresentar. Eu tenho pregado a tua palavra, eu tenho dado testemunho, eu tenho sido um bom servo na casa do Senhor, eu tenho sido um bom filho, um bom esposo, um bom amigo, um bom irmão, um bom vizinho, um bom namorado, um bom noivo. Eu tenho sido teu servo, eu tenho sido fiel a ti, eu tenho obedecido a tua palavra. Como que você vai se apresentar diante de Deus? Olha, um dia nós estaremos diante do tribunal de Deus. Um dia nós estaremos lá e as nossas obras estão todas diante de Deus. Todas as nossas obras estão diante de Deus. Então, ele está dizendo: com que me apresentarei diante de Deus? E ele continua: agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Miqueias está falando. Ele mesmo responde: ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? Então você pensa, ou nós, essa palavra você eu acho muito pesada, né? Nós achamos que aquelas pequeninas coisas que nós fazemos ao próximo, elas não estão diante de Deus? Estão todas diante de Deus. Quando nós não somos verdadeiros, quando nós somos mentirosos, quando nós somos enganadores, quando nós prometemos algo para alguém e não cumprimos, quando nós estamos agindo com maldade, com fingimento, com traição, com usura, com arrogância, com falsidade, essas coisas estão diante de Deus. E o profeta está dizendo: como que eu vou me apresentar diante de Deus? Faça uma reflexão hoje. Mude a sua maneira de agir com as pessoas, de pensar. Mude as suas atitudes. Se você já é uma pessoa que está praticando a justiça, glória a Deus por isso.
Se você já é uma pessoa que abandonou o pecado, está vivendo uma vida de santidade com Deus, glória a Deus por isso. Se você é uma pessoa que não vive na prática da injustiça, glória a Deus por isso. Mas se porventura tem alguma pendência na sua vida, de alguma injustiça que você tem cometido, é tempo de você dobrar os seus joelhos, confessar a Deus, pedir perdão pelo que você tem feito. Quem sabe neste momento tem pessoas chorando pelas suas atitudes. Quem sabe neste momento tem pessoas derrotadas pelas suas atitudes com ela. Quem sabe neste momento tem pessoas que tiram a sua própria vida. Que Deus nos dê livramento disso, porque isso não é a solução. A solução é buscar de Deus misericórdia, orar a Deus, pedir perdão a Ele por aquilo que nós estamos fazendo e não está agradando a Deus. E Miqueias continua: a voz do Senhor clama à cidade, e o sábio verá o teu nome. Ouvi a vara, e quem a ordenou? Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade? E Efa pequeno que é detestável? O Senhor está perguntando: seria eu limpo com balanças falsas? Ora, seria eu limpo com balanças falsas? Você não sabe que tem pessoas que usam balança falsa para roubar alguma coisa de alguém? Roubar o peso? Aquilo que está sendo pesado, usa balança falsa? Está tudo diante de Deus. Aqui, o versículo 5 diz assim: não creais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Você se lembra da história de Sansão? Lembra? Que ele acreditou nas palavras doces e macias de Dalila? Que ele acreditou nas palavras enganadoras de Dalila? E ele confessou para ela onde estava a força dele, que era nos cabelos. Era um mistério dele com Deus, era um segredo dele com Deus. E ele acreditou naquela que repousava no seio dele, de Sansão. E ele revela o segredo para ela conta para os filisteus, eles cortam o cabelo dele, e ele perde as suas forças, e ali eles arrancam os 2 olhos de Sansão, e depois põem ele para moer no moinho como se fosse um animal, até que o cabelo dele começa a crescer, e ele pede misericórdia a Deus, e ele ora a Deus e diz: Senhor, devolva minhas forças, para que eu vingue dos meus inimigos os meus 2 olhos. Deus ouviu a oração de Sansão. Sansão pediu auxílio de um rapaz que estava do lado dele. A história está na Bíblia, no livro de Juízes, e ele segurou nas colunas daquele templo de Dagon, e diz a Bíblia que conforme ele foi fazendo força naquelas colunas, mais de 3.000 filisteus, e ali muitas pessoas naquelas galerias rindo e zombando de Sansão, Deus devolveu a força de Sansão. Ele derrubou o templo de Dagon, e diz a Bíblia que mais foram os mortos na morte de Sansão do que quando ele era vivo, que ele veio para guerrear a favor do povo de Israel e destruir os filisteus. Ele desobedeceu a Deus, mas na sua morte ele orou a Deus e Deus ouviu por misericórdia a oração de Sansão. Só não devolveu ele os 2 olhos e nem impediu dele morrer, mas deu a ele a força e ele destruiu aquele templo de Dagon e aqueles filisteus todos morreram. Então, aqui a Bíblia está dizendo: não creais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Essa é a palavra de hoje. Mas aqui o versículo 7 diz: eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Guarde esse versículo, Miqueias 7, versículo 7. O teu Deus te ouvirá, o meu Deus tem ouvido as minhas orações. Um abraço para você, boa noite, descanse no Senhor e reveja os teus atos, as tuas atitudes, se elas estão prontas para oferecer a Deus. Amém?